E aí, galerinha, se liga aí. Revisão para a prova de história agora, segunda-feira para 101 e para 102, terça-feira para 103. Então presta atenção, videozinho rápido para vocês terem uma boa noção do que vai cair na prova. Não quero ver ninguém abaixo da média. Então, rapaziada, vou começar aqui a revisão da prova de história, primeiro ano. Qual é o assunto central, como vocês já sabem, processo civilizatório. É importante entender o surgimento das civilizações e o processo civilizatório a gente tem que analisar sobre três perspectivas: o que veio antes, durante e depois. O que veio antes a gente já aprendeu do primeiro ao segundo trimestre, que é o período paleolítico. No período paleolítico, como a gente já sabe, época do nomadismo, o eterno deslocamento dos seres humanos em busca de melhores recursos, melhores ambientes, de alimentação. Esse é o chamado nomadismo. O ser humano era nômade, vivia em pequenos bandos de 30 a 50 pessoas, unidos por laços de parentesco, que eram chamados clãs. Quando os clãs se uniam, eles formavam tribos, né? Laços étnicos, enfim, identidades geográficas, culturais, físicas que existiam entre esses clãs. Então, basicamente, o Paleolítico, a maior época da história humana, é a época do nomadismo, da caça, da coleta e das tribos. Então, por muito tempo foi assim. Só vai mudar quando inicia o período neolítico. E quando inicia o período neolítico? Com a Revolução Agrícola, que é nada mais, nada menos que a descoberta da agricultura. A partir da descoberta da agricultura, o ser humano vai se sedentarizar, vai se fixar no mesmo local, passar a plantar, criar animais, que são as chamadas agricultura e pecuária. O ser humano vai viver de uma economia produtora, fixo no solo, para cuidar da plantação, para cuidar dos animais, e a partir daí a sua vida vai mudar. O Neolítico é a época do chamado processo civilizatório, da transição entre aquele modo de vida tribal, nômade, caçador-coletor, para o surgimento das primeiras civilizações. Então, a Revolução Agrícola é o ponto de partida do processo civilizatório. Durante o período neolítico, a gente vai observar a passagem do comunitarismo das aldeias para o surgimento do Estado. O que é o comunitarismo das aldeias? É um estilo de vida comunitário. Comunitarismo vem de comum, aquilo que é de todos, tanto do ponto de vista econômico, aquilo que se conseguia desde a época do Paleolítico, mas mesmo durante a formação inicial dessas aldeias agrícolas, era a produção, aquilo que se conseguia era distribuído entre todos, né? O trabalho era coletivo em torno do bem comum. E politicamente não havia hierarquias entre os seres humanos. O que existiam eram os clãs, e os clãs chegavam ao consenso através do diálogos. Obviamente existiam algumas lideranças entre esses clãs, mas eles não exerciam poder de fato sobre a coletividade. Então, isso é o comunitarismo, é a autonomia comunitária dos integrantes dessa comunidade, sem que exista um grupo determinando o proceder daquela aldeia ou daquela tribo, como a gente vai ver a partir do surgimento do Estado. Bom, então aqui a gente tem a Revolução Agrícola, né, o pessoal já plantando, colhendo, construindo casas, alguns já fazendo muros de contenção. Esse é o início, né, da agricultura, é o início da vida sedentária, na vida em torno de aldeias. Essa imagem é bem representativa desse momento. Aos poucos, as aldeias vão crescendo, vão aumentando a construção de moradias, aumentando a população, já que tem agora alimento suficiente para todos. A gente vê ao fundo essa imagem uma outra aldeia, isso é importante, porque essa imagem vai mostrando lá ao fundo uma aldeia já construída, uma surgindo aqui no primeiro plano, e o crescimento dessas aldeias vai levar futuramente à junção entre elas e à formação das cidades. Então, nesse momento, como eu estava falando agora há pouco, as relações de poder tribais, elas são caracterizadas pela ausência de Estado, pela ausência de um governo. Então, entre os clãs existem relações horizontais. Às vezes, as lideranças de um clã, dos clãs, né, e uma liderança de algum clã que possa se destacar, vai exercer esse trabalho de busca de consenso entre a comunidade, mas ele não exerce poder de fato sobre as pessoas, como eu disse. Então, esse consenso vem através das tradições comunitárias que existem entre aquelas pessoas naquela aldeia,
Então, as relações de poder tribais, elas são diferentes das relações de poder em sociedades que têm Estado, como as civilizações que vão surgir. Então, duas características básicas das relações de poder tribais é a autonomia comunitária. A comunidade participa de forma autônoma, sem um poder exterior que futuramente será representado pelo Estado. Além da autonomia comunitária, a busca pelo consenso das lideranças que existem nas aldeias. Às vezes, uma liderança pode se destacar perante o grupo ou algumas lideranças que existem em cada um dos clãs que vão formar as tribos dessas aldeias agrícolas. Então, tanto nas aldeias agrícolas quanto nas tribos de caçadores-coletores, as relações de poder têm essas características. Aqui a gente vê uma imagem, então, de uma liderança, né? Daqui a pouco eles estão debatendo um conflito interno da tribo ou uma tomada de decisão importante e muitas vezes ocorre, né? Então, o surgimento de uma liderança mais específica, porém sem exercer um poder cotidiano, né? As pessoas não devem obediência a essa liderança. A comunidade é autônoma numa sociedade tribal. Bom, as aldeias vão crescendo, né? Vai crescendo a estrutura, a proteção, vai ocorrendo uma maior diferenciação de técnicas, uma diferenciação social. E aqui a gente percebe, então, o surgimento das primeiras cidades da história. Então, essa imagem representa o que seria uma primeira cidade pequena, ainda se formando, se diferenciando das aldeias. O surgimento das cidades é chamado de revolução urbana. Então, quando ocorre um aumento da produção dos excedentes, né, começa a sobrar comida, começa a sobrar produção e inicia uma trocas comerciais entre as aldeias, ocorre uma especialização dos ofícios, surge a escrita e o cálculo, dois elementos muito importantes do processo civilizatório, a escrita e o cálculo, né? O mercado para trocas comerciais e a oficina onde se produzem o artesanato, né? Que vai produzir roupas, armas, móveis, enfim, e mais importante ainda, ocorre a estratificação social, né? Na passagem da aldeia para a cidade, está se formando um grupo dirigente. E esse grupo dirigente ele vai se localizar em dois ambientes muito comuns às cidades e às civilizações antigas: o templo e o palácio. O templo é onde ficam os sacerdotes. Os sacerdotes eles já exerciam há muito tempo uma influência grande sobre a população das tribos em função de que eles faziam a interpretação da natureza. A natureza era, era caracterizada como divindades na vida dessas pessoas. Então, interpretar a natureza era interpretar a vontade dos deuses. E a partir dessa interpretação, eles iam ditando os rumos de cada comunidade, o certo e o errado, o que era o bem, o que era o mal. Então, eles já tinham uma influência muito grande. Quando surgem lideranças que vão tomar para si a administração e o controle da terra, da produção, e vai formar esse grupo dirigente militarizado, normalmente clãs mais fortes, mais violentos, mais hábeis, que vão passar a fazer alianças para dominar o resto da população. Os sacerdotes vão se unir a esses grupos. Então, o grupo dirigente que vai formar o Estado, que vai formar a base daquilo que a gente conhece como Estado, está no templo e no palácio. E isso vai formar as primeiras cidades da história da humanidade. E junto com as cidades, né, obviamente, que vai surgir também o Estado, que é uma estrutura formada por governo, leis, força militar, que controla a população dentro de um determinado território, com autonomia e independência. Esse Estado ele vai controlar lá na antiguidade, durante o processo civilizatório, uma cidade e as aldeias ao redor. Com o tempo, algumas cidades vão se tornando mais poderosas e através da conquista ou do consenso entre alianças políticas vão se formar os primeiros reinos. Aí já não é mais uma cidade, é um estado que controla algumas cidades e algumas aldeias. Hoje em dia, os países eles surgiram a partir ou de regiões que eram controladas por impérios, ou mais comum, reinos que se juntaram e formaram estados-nações. Então, o Estado ele não é uma divisão territorial, o Estado é uma estrutura de governo, uma estrutura de poder,
que tem força militar, que tem leis e vai controlar uma população e um território definido. Quando surge cidades e aldeias próximas. Hoje em dia, nações inteiras, territórios muito maiores, populações muito maiores. Então, isso é o Estado, é um elemento importante do processo civilizatório, é um eixo central da civilização. Os primeiros estados eles vão ser teocráticos. O que é teocracia? Cracia vem de poder, teu de divindade. Então, poder que vem das divindades, poder que vem de Deus. Eles consideravam os reis, né? E aí o sistema de governo que tem rei a gente chama de monarquia, como ou representantes de Deus na Terra, ou encarnações de Deus, como no Egito. Na Mesopotâmia, normalmente eram representantes. No Egito, eram encarnações de Deus, vinham de uma linhagem divina. Então, o poder desses reis, como a religião pautava a vida social, como a gente viu agora há pouco, através daquilo que os sacerdotes ditavam, obviamente que os deuses, as divindades, é que exerciam um certo controle. Então, as leis sociais eram leis divinas, e os reis eram aqueles que seriam os representantes ou os deuses na terra que iriam exercer essas leis perante a comunidade. Então essa era a narrativa dos sacerdotes, por isso que eram chamadas de monarquias teocráticas. Eram monarquias, é um sistema de governo, como a gente vai ver, que tem reis, e teocracia, que é um poder dado a esses reis pelas divindades. A religião tem um papel muito importante, por isso que se formava uma elite sacerdotal. Então, monarquia teocrática, legitimação divina, poder centralizado no rei, amparado por uma elite de sacerdotes. Essas são as características dos primeiros sistemas de governo, das primeiras civilizações da história, monarquias teocráticas. Do ponto de vista econômico, o modo de produção asiático, que tem duas características básicas. A gente tem vários modos de produção ao longo da história. Por exemplo, a gente está vivendo hoje no modo de produção capitalista. O primeiro modo de produção que existiu a partir de uma civilização, com o surgimento das civilizações, é o asiático, que basicamente o Estado controla as terras, o Estado controla a produção, esse grupo em torno do Estado, lembrando, né, o Estado é formado por uma pequena nobreza, são as mesmas famílias que dominam, o resto da população é plebe, não pode participar do Estado. Esse grupo vai controlar a terra, vai controlar a produção e vai submeter os camponeses das aldeias ao redor da cidade a uma servidão coletiva. É diferente de escravidão. Servidão coletiva, o trabalhador ele é obrigado a trabalhar para o Estado na produção, na colheita, na construção de obras públicas e entregar parte daquilo que ele produz, mas ele não é uma propriedade. No tempo que ele não está trabalhando, ele é livre, é diferente do escravo. Então, as duas características básicas do modo de produção asiático, controle estatal das terras e da produção e servidão coletiva ou servidão pública. Modo de produção asiático, primeiro sistema econômico das civilizações. Aqui a gente tem algumas imagens, né? Lá ao fundo da cidade, normalmente o trabalho se dava nas aldeias em torno das cidades. A cidade era mais um centro político e comercial, né? A produção econômica se dava nos campos. Bom, o que é uma monarquia? Como a gente viu, a gente tem um rei. Então, é um sistema no qual existe a presença do rei. O poder está centralizado na figura de um rei. É a forma de governo mais comum ao longo da história. Até hoje existem monarquias que são diferentes daquelas que existiram ao longo da história. Basicamente, a monarquia, esse rei, ele vai exercer o poder até a sua morte. Então, isso pode durar 10, 20, 30, 40, 50 anos. E quando ele morrer, ele vai passar de forma hereditária para o filho o poder. E o rei, ele fazia parte daquelas famílias da nobreza, aqueles primeiros grupos que vão controlar a terra, que vão submeter o resto da população. Isso vai se dar, transmitir de geração para geração através da linhagem de sobrenome. Então, ou tu era da nobreza, ou tu era da plebe. E da nobreza é que era escolhido o rei. Quando o rei não tinha um herdeiro, as famílias nobres ou entravam em consenso, faziam alianças, casamentos arranjados, ou mesmo entravam em conflitos para definir quem seria o novo rei. Então, a característica da monarquia é essa: não tem a participação da população, exceto nas monarquias contemporâneas, né, essas que existem hoje. Mas não é essa que eu estou falando aqui.
A monarquia, ao longo da história, não tem a participação do povo, é só uma nobreza que participa, o poder é transmitido de maneira hereditária e o rei, com poder concentrado, ele só vai deixar o poder após a sua morte e alguém da nobreza vai substituir ele caso não seja um herdeiro, caso não seja o filho. Só que uma cidade-estado da antiguidade quebrou com essa lógica de monarquia e eles criaram um sistema representativo de governo que as pessoas são eleitas para exercer os cargos públicos, bem diferente da monarquia. Então isso é chamado de república. Hoje é a forma mais usual de governo, mas não foi ao longo da história. Mesmo que os romanos inventaram a república lá atrás, a monarquia continua sendo, nas sociedades estatais, nas civilizações, o sistema político, né, a forma de governo mais comum ao longo de toda a história. A república só vai passar a ser mais comum na época contemporânea. Porém, ela foi inventada lá pelos romanos, com base na democracia de Atenas, e aí havia então uma participação do povo, havia representação, havia eleições para os cargos públicos. Qualquer pessoa podia ocupar os cargos públicos, não era só pessoas da nobreza, embora a nobreza e plebe continuassem existindo como divisões sociais. Aqui a gente tem uma imagem do Senado. O Senado, inclusive, era uma estrutura da República no qual só podia participar pessoas da nobreza. Então a gente tem aqui, né, um pouco da estrutura de poder na República Romana. Obviamente eu não quero que vocês decorem nem estudem isso aqui, não é o eixo que eu quero que vocês entendam, é que havia, né, vários cargos, e esses cargos eles eram ocupados por pessoas eleitas. Então a gente tinha ali o Senado, que aí sim eram pessoas eleitas entre a nobreza, a Assembleia Popular, né, que aí o povo elegia os tribunos da plebe, pessoas que podiam anular as decisões do Senado se contrariassem os interesses da plebe. Havia a Assembleia das Tribos, né, as tribos, mesmo em cidades-estado, em reinos, em impérios, as pessoas se reconheciam pertencentes a tribos étnicas, né, até hoje isso acontece, como a gente já viu em aula. As tribos faziam assembleias para escolher as pessoas que iam supervisionar os serviços públicos. Havia a Assembleia Curiata, que escolhia os cônsules que exerciam os cargos executivos, né, comandavam o exército, coordenavam a vida pública. Então havia debates, havia participação, havia votação, havia eleições. Os romanos foram os primeiros que quebraram, né, junto com os atenienses lá da Grécia Antiga, com essa lógica do poder concentrado na mão de uma pequena nobreza e com monarquias, enfim. Então, diferenciar república de monarquia também é importante para entender a história antiga, entender também o significado, né, do sistema político lá de Atenas, na Grécia, e de Roma, né, a República Romana, em contraponto ao sistema político monárquico que era o mais comum. Então, diferenciar aí república de monarquia. Aqui algumas imagens da República Romana, o Senado, né, a estrutura mais famosa, inclusive boa parte das repúblicas ainda tem, né, senados, como inclusive o Brasil. E, por fim, um conceito muito importante para entender a história das civilizações e o processo civilizatório em si é o império. No momento que surge a primeira cidade-estado, que surge a primeira civilização, também se inicia essa ambição pela riqueza, pelo território dos outros povos. Império é isso, quando um povo se organiza militarmente para conquistar outros povos, explorar essas terras, explorar mão de obra, cobrar tributos. O império, um dos mais famosos, não é o primeiro, obviamente, nem o último. A história da humanidade é uma história dos impérios, desde as primeiras civilizações, mas, como a gente já vem falando de Roma, é o Império Romano. Então, Roma era uma cidade-estado ali na partezinha rosa, onde hoje fica a Itália, vai organizar um exército, vai passar a conquistar os povos vizinhos e vai incorporar essas pessoas uh, para a República, chamada República Romana, depois vai se tornar um império de fato, e o exército vai crescendo, e eles vão conquistando mais territórios, e vão chegar então ao controle do norte da África, Oriente Médio e boa parte da Europa. Então o império também é importante para entender, né, a história das civilizações. Então a gente vem lá do Paleolítico, Revolução Agrícola, as aldeias crescem, passa daquela organização tribal para o surgimento de cidades, para o surgimento do Estado, a estrutura que governa
a população, duas formas, né, que existiram de governo já ainda na antiguidade, a monarquia mais comum na história, a república que os romanos inventaram, e o império também, que exerce um poder, então, sobre outros povos. E um bônus para quem chegou até aqui, obviamente vai cair uma questão sobre o assunto do trabalho que vocês apresentaram. Importante não é o que vocês apresentaram no trabalho, mas sim explicar o assunto, o tema do trabalho. Fechou, galerinha? Tá aí a revisão para vocês. Quero ver todo mundo com nota boa nessa semana. Abraço. Vocês não acreditaram que o videozinho ia ser rápido, né?